Nossa mulher positiva dessa semana é feminista, mestre em filosofia e autora do livro O que é Lugar de Fala. Djamila Ribeiro, muito obrigada pela sua presença. Eu agradeço. Djamila, existe um mito que toda feminista é brava e odeia os homens. O que você acha disso? São mitos de verdade, preconceitos que a sociedade machista foi muito eficiente em criar em relação às feministas, que é até uma maneira de não querer que a gente se identifique como. E é importante entender que o feminismo ele é um movimento que ele não é homogêneo, existem várias vertentes, várias correntes de pensamento. Não necessariamente todas as feministas concordam entre si, muito pelo contrário. Acho que uma coisa que a gente concorda é viver numa sociedade que a gente luta sem hierarquia de gênero, sem o gênero ser utilizado de uma forma para nos oprimir. Então eu, por exemplo, sou mãe, sou acadêmica, também gosto de sair à noite. A gente somos seres humanos, como os outros quaisquer. Namora, assiste série. Só que a gente é inconformada com as dificuldades nessa sociedade e com as violências que as mulheres sofrem todos os dias. Eu brinco que se as pessoas entendessem o que era feminismo, todo mundo seria, não teria por que não ser. Amei. E como começou a sua carreira? Eu queria que você contasse um pouco também sobre a sua infância, porque eu não vi nas entrevistas que eu pesquisei, talvez saiu em uma só escrita, sobre como começou a sua carreira, como começou a sua paixão por filosofia. Acho interessante você contar um pouco da sua trajetória. Meus pais são falecidos, meu pai e minha mãe faleceram em anos seguidos, que foi um baque na minha vida, assim. Minha mãe morreu em 2001 e meu pai em 2002. Tinha 20, 21 anos. Mas eu tive uma infância muito rica no sentido de reflexão crítica. Meu pai era um trabalhador braçal, ele era estivador no Porto de Santos, eu sou de Santos, litoral de São Paulo. Mas ele era um cara extremamente politizado, então ele fazia parte de organizações políticas na cidade. Então, desde cedo, ele conversava com a gente sobre isso. Eu tenho 2 irmãos e uma irmã. Então, ele saía com a gente na rua, por exemplo, ele sabia o nome das ruas, falava, essa pessoa foi fulano de tal, que foi importante por isso, por isso. E obrigava que a gente estudasse, pegava muito no nosso pé. E eu lembro dele, desde muito cedo, falar, vocês têm que estudar. Nós somos uma família negra, num país racista, a educação é o único caminho para que a gente consiga ascender nessa sociedade. E ele não teve oportunidade de estudar, porque veio de uma família muito pobre, a minha mãe também. Mas quando ele se estabilizou, ele focava na gente, assim. Então levava ao teatro, para jogar xadrez, eu aprendi a jogar xadrez com 6 anos de idade. Ganhei medalha de xadrez. Então ele ficava muito em cima da gente, pra gente estudar. E falava muito da questão racial, assim, era um debate muito frequente em casa. Então ele levava a gente ao teatro, toda vez ele fazia esse ritual, fazia a gente levantar e olhar para o lado e perguntava quantos negros tem aqui. A gente falava só a gente, pai. Ele por isso que eu quero que vocês estudem, porque esse país não dá oportunidade. Então era desde criança, o que eu achava super chato na época, mas conforme eu fui crescendo, eu vi quanto foi importante desde cedo para me colocar num rumo de ser uma pessoa ativa contra as injustiças. E depois, no final da adolescência, eu conheci a Casa de Cultura da Mulher Negra de Santos, que era uma ONG santista, que foi quando eu me entendi feminista, foi quando eu entendi, meu pai era muito bom na questão da luta antirracista, na questão de classe, mas pecava na questão, né, de gênero, assim, porque era machista, tinha suas contradições. E quando eu encontro essa ONG, que eu falo, nossa, essa é a perspectiva, assim, de eu tinha quantos entender. anos? Eu tenho uns 19 anos, mais ou menos. E aí que eu fui entender, fui ler, conhecer, entender todo um outro mundo que foi apresentado para mim e que moldou muito do que eu sou hoje, de me colocar no rumo. Esse é o caminho que eu quero seguir. Então, isso se reflete na universidade, nas minhas pesquisas, de estudar filósofas, mulheres numa área extremamente masculina, que é a filosofia. Então, acho que esse contato da infância, a Casa de Cultura da Mulher Negra, acabou sendo um fio condutor, assim, pra mim. Como foi a sua entrada na academia? Ela não foi fácil, porque eu já era mãe, eu tenho uma filha de 12 anos, e na época minha filha tinha 3 anos. E eu morava em Santos e passei numa faculdade em São Paulo, que é a Unifesp. E aí foi todo um auê, como assim? Você vai estudar em outra cidade, você é mãe. Mas você sabia que você queria filosofia, você sempre soube? Eu sempre gostei de filosofia, que meu pai gostava. Então ele tinha uma biblioteca em casa, ele tinha mais de 300 livros. Então, eu fui apresentada a filosofia na adolescência. Então meu pai tinha vários livros, então eu sempre gostei. Ele era um homem extremamente culto, apesar de não ter tido a oportunidade de ser instruído no sentido formal.
Então eu sempre gostei, só que aí eu não... Passou o tempo, você vai, casa, mil coisas. Eu fiz jornalismo em Santos, cheguei a fazer 3 anos de jornalismo, e aí eu parei na época que eu engravidei. E aí foi bom, porque eu parei. Foi um tempo importante para refletir e depois perceber, bom, acho que não é bem isso que eu quero. E aí com 27 anos, eu tinha 27 anos, eu vi que tinha aberto um campus da Unifesp, de Humanas, e tinha o curso de filosofia. Aí eu fui relembrar, falei, nossa, filosofia, um curso de filosofia, eu sempre gostei de filosofia e tal, aí resolvi me inscrever, mas foi um auê, assim, porque eu não achava que eu ia passar. Foi antes de Enem e tal, 3 dias de prova. E aí passei. E aí foi aquele choque de, e agora? O que eu faço? Família até então não concordou que eu fosse estudar em outra cidade, porque eu era mãe, aí começa o peso. Então parece que quando você é mãe você não pode fazer mais nada da sua vida. E eu fui estudar. Carrega, né? Carrega esse peso, e eu fui porque eu sou teimosa, mas foi difícil, assim, o primeiro ano. Meu marido, na época, a família, ficou todo mundo meio achando que era um absurdo eu estudar e largar a minha filha, como se estivesse largando a menina, assim. Então foi duro pra mim, mas eu fui. E o primeiro ano, sobretudo, fui com culpa, que a gente carrega a tal da culpa. Ai, a filha tá lá, e eu tô aqui estudando. Então foi um processo pra mim também, porque não é porque a gente é feminista que a gente tá imune às pressões da sociedade. A diferença é que a gente consegue enxergar elas, né, de uma maneira diferente. Mas foi difícil porque é uma área que não tinha filósofas, não foi apresentada a mim em 4 anos e meio de filosofia, nenhuma autora. Então eu fui buscar. Então foi um trabalho de fora para dentro. Então no segundo ano da faculdade eu fui estudar Simone de Beauvoir. Mas foi tendo atrás, tendo que encontrar orientador, tendo que conversar. Fez trabalho duplo, né? Trabalho duplo, porque você tem que fazer todas as disciplinas obrigatórias e estudar a sua por fora. E aí tentar encontrar mulheres que estavam estudando isso em outros lugares. Aí eu fui para a Argentina, fui para os Estados Unidos em conferências, aí tive acesso a muito material que não tinha aqui no Brasil, mas foi um trabalho doloroso, assim, de ter que buscar, e uma área que ainda não é tão legitimada. São pensadoras que até então não são tão legitimadas no Brasil, de você ouvir o professor seu falar que isso não é filosofia, ou que isso é uma coisa menor. Então, ouvia isso na época? Ouvia isso na época, de professores, de colegas. E a filosofia, por ser muito masculina, tinha uma questão dos caras, uma sala com 50 alunos, tinham 2, 3 mulheres, né? E eu ser a única mulher negra, então você é muito minoria dentro desse espaço. E de ouvir coisas do tipo, por que você está aqui queimando seus neurônios, estudando Kant, você podia estar desfilando, você podia ser passista, podia casar com um gringo, ouvir esse tipo de coisa de colega meu de faculdade, sabe? Aí você fala, ai, nossa, é mesmo, né? O que eu tô fazendo aqui? Ou te falar, você é uma mulher bonita, você podia estar fazendo outra coisa, em vez de estar estudando filosofia. E eu olhava, é que eu não sabia que filosofia era só para homens brancos e feios, mas tudo bem, agora que você me disse. Então tem um negócio ainda das pessoas acharem que não é o seu lugar, assim. Sobretudo uma área que é para pensar, né? Parece que mulher não pode pensar. Falando em beleza, eu estava lendo a sua coluna na Carta Capital, e um dos textos é um manual sobre racismo para os... Como é que é o nome mesmo? Para os sem noção. Para os sem noção. Gente, isso é muito bom, eu amei esse título. E nele você diz que o racismo está muito enraizado na questão do belo, né? Uhum. Na construção do belo. Explica um pouco pra gente esse seu raciocínio. No sentido de, numa sociedade como a nossa, qual que é o padrão, né, de beleza? Por mais que a gente seja uma sociedade de população negra grande, miscigenada, o padrão de beleza ainda é o loiro do olho azul. Né? Então a gente é muito condicionado para aquilo que a gente vai achar belo e para aquilo que a gente não vai achar. Né? Então se a gente olhar as revistas, ligar a televisão, quais são os modelos que são passados como os modelos de beleza? Então as pessoas tendem a condicionar os seus olhares, consequentemente seu gosto, para aquilo que é construído como bonito, porque é aquilo que aparece pra gente o tempo todo como bonito. Ao passo que mulheres como eu ficam relegadas ao carnaval, né? Você diz que as negras são consideradas exóticas e as brancas bonitas. Bonitas. Eu vejo muito isso. Mas você é exótica. Eu falo, por que eu sou exótica? Parece que você é algum animal estranho, completamente diferente. Eu falo, mas eu tô num país que eu sou maioria, por que eu sou exótica? Né? Ou de falar, você é negra, mas é bonita. Bota um adversativo, isso é muito comum. Você é uma negra bonita, e fica muito surpreso. Então isso vai das pessoas que não estão acostumadas a enxergar o negro como belo,
numa sociedade que diz que tudo que é negro é feio ou é relegado a um estereótipo ou é relegado a um lugar muito menor. Então, eu quando criança, por exemplo, não tinha apresentadoras infantis, nem assistente de palco parecida comigo. Né? O que também é o efeito disso pra gente, da gente não se enxergar. Então, eu queria ser Paquita na minha geração, mas eu sabia que eu não podia ser. Que todas as Paquitas eram brancas e loiras. Então, claro, a mensagem que passava para meninas como eu, esse lugar não é para você. Né? E aí você pegava as revistas adolescentes da época, não tinha ninguém como você, com cabelo como o seu. Então você internaliza que você é inferior, que você é feio, você vai internalizando isso. Aí você chega na escola, você é muito zoado, os meninos não dançavam comigo, não faziam par comigo na festa junina, falavam na minha cara, eu não vou dançar com você porque você é neguinha. Né? Mas por que aquele menino falava aquilo? Porque ele foi informado por essa sociedade que mulheres como eu não eram mulheres dignas de ser amada, mulheres dignas de ser vistas de uma outra maneira. Você disse numa entrevista que existe uma pesquisa da IBGE que diz que a mulher que menos casa é a mulher negra, que é o celibato definitivo, é esse o termo, né? Isso. Quais são as ações que podem ser eficientes para mudar esse cenário? Eu acho que isso está muito ligado ao fato da mulher negra não ser vista como aquela que é para ser amada. Então tem toda uma construção histórica que vem desde o período colonial, que é da mulher negra, quente, bodycama, que é só para sexo, mas não é a mulher que é vista para, enfim, para ser uma companheira. E isso informa muito a nossa sociedade, da forma como a mulher negra é vista. Então, de novo no carnaval, aí você tem várias mulheres negras, mas do resto do ano, quantas mulheres negras você tem como âncora de jornal, como jornalista, enfim, em outras áreas fazendo outras coisas. Né? Então isso está muito ligado a essa construção histórica de ver a mulher negra dessa forma. E também tem um outro lado também, eu acho que não é só a questão da mulher negra ser preterida, existe preterimento, mas eu acho que tem uma outra construção de feminino nosso, que a gente não foi aquela que ficou em casa enquanto o homem foi seu provedor. A mulher negra vem como escravizada para o Brasil e segue trabalhando. Tem uma outra construção de feminino também de mulheres que já são chefes de família há muito tempo e que também não toleram certos tipos de códigos desses relacionamentos tradicionais. São mulheres que já foram obrigadas a se bancar muito cedo, por mais que de forma precária, e que vê também aquele companheiro de uma outra forma, que não quer aquele homem no sentido tradicional, até porque ela já está no mundo de uma outra forma. Então, no sentido dessas mulheres também não querer também se encaixar dentro de um modelo onde ela tem que ser uma boneca, sendo que ela nunca foi tratada dessa maneira. A gente sabe que no feminismo existem várias vertentes. Uma delas é o feminismo negro. Conta pra gente um pouco dessa vertente e o que significa a palavra empoderamento. Boa pergunta, do empoderamento. O feminismo negro, na verdade, ele surge no sentido da gente pensar que não tem como a gente universalizar a categoria mulheres. Por exemplo, durante muito tempo as feministas, o movimento feminista fez assim, a teoria feminista, somos todas mulheres, as mulheres. Né? Mas a Sueli Carneiro, que é uma feminista negra brasileira muito importante, tem um texto dela que ela fala que a gente tem que questionar, quando a gente fala de mulheres, de quais mulheres nós estamos falando. O feminismo negro vem muito para trazer esse olhar dessa importância de que não tem como a gente tratar mulheres como se fôssemos todas iguais. Né? Porque mulheres negras, por exemplo, por combinarem a opressão, machismo mais racismo, elas ficam num lugar muito mais vulnerável. Você tem mulheres lésbicas, tem mulheres indígenas, a gente não é uma massa homogênea. Então, quando a gente fala mulheres, a gente tem que perguntar que mulheres são essas, porque a realidade dessas mulheres são diferentes das outras. Né? A importância de falar, se eu falo só as mulheres ganham, por exemplo, 30% menos que homens, que é muito comum a gente falar isso. Tem que perguntar quais mulheres, né? Porque são mulheres brancas ganhando menos que homens brancos, porque os homens negros ganham menos que mulheres brancas e mulheres negras ganham menos que todo mundo. Então vem para trazer esse olhar de que se a gente não tratar, se a gente não nomeia a realidade dessas mulheres, a gente mantém elas invisíveis e a invisibilidade ela mata, porque a gente sequer nomeou aquele problema, como é que a gente vai pensar a solução para algo que a gente sequer nomeou? E se a gente não nomeia, a gente só beneficia um grupo específico de mulheres e o outro, um grande grupo, fica para fora daquilo, e isso em sentido de política pública, enfim, de vários âmbitos que a gente pode falar. Então, as mulheres, por mais que a gente tenha essa tentação de falar sempre as mulheres, a gente precisa perguntar, não, quais mulheres? Não é a realidade das mulheres indígenas, de repente, não é a realidade das mulheres negras, senão a gente continua
reproduzindo uma lógica que mantém na invisibilidade grupos que combinam opressões, que é o caso das mulheres negras. As 3 últimas perguntas. Um livro, um filme e uma mulher que você admira. Nossa, deixa eu ver. Um livro, acho que O Olho Mais Azul, da Toni Morrison, que é uma das minhas escritoras favoritas. A primeira mulher negra ganhou o Nobel de Literatura em 93. Uma música, não? Um filme. Um filme? Nossa. Ai, são tantos. Mas eu gosto muito das Pontes de Madison, tá vendo? Como as feministas também amam. Acho tão lindo, acho uma história de amor lindíssima. As Pontes de Madison. As feministas são românticas. São românticas, amam. Tudo ser humano, gente. Chora vendo filme. E uma mulher que eu admire, são muitas. Mas eu admiro muito a Sueli Carneiro, que é uma doutora em filosofia, foi fundadora do Guilherme Instituto da Mulher Negra na década de 80. E muito do que eu sou hoje, eu me inspirei muito nela. Quando eu vi uma mulher da filosofia negra como eu, e o trabalho histórico que ela fez, assim, para dar visibilidade para as nossas questões. Muito obrigada. Jamila, foi uma honra. Muito obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Até semana que vem com mais uma Mulher Positiva.